Sua Bíblia lá em Lucas 22, vamos ler do verso 31 em diante. Pode se assentar, já que uns estão de pé, outros sentados, senta todo mundo. Diz assim: Simão, Simão, pode abaixar um pouco, está alto aí. Não vou começar a dar microfonia. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pai, está aqui sua palavra. Fala conosco, Pai, fala com a sua igreja. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, né? Um dia você vai estar aqui e todo mundo vai ficar te vendo. Você abrir a água, colocar, aí se tomar tranquilamente e você não ficar emocionado. Eu fico olhando o Pedro, né? Esse cara me inspira. Ele me inspira assim, porque eu me identifico muito com ele. Me identifico muito com o Pedro, né? E o Pedro, ele é aquela pessoa que é o porta-voz do grupo. Aquela pessoa que, quando os demais têm vergonha de fazer alguma pergunta, ele faz uma pergunta. E a pergunta, às vezes, é uma pergunta besta. É uma pergunta tola. Mas com aquela pergunta vai sair uma resposta, uma correção, virá um ensinamento para o grupo. Mas os outros se acovardaram e ele teve coragem de dar a cara para bater. Então, eu me lembro no início da minha caminhada com Cristo, né? Então, você não consegue ver o seu pastor com 28 anos de idade, mas foi com a idade que me converti. E fazia cada pergunta para o meu pastor lá, que me suportou, que me aturou. E ele dizia assim: Maurício, você é o porta-voz do grupo. Então, quando eu comecei a aprofundar nas Escrituras, eu vi assim que me identificava com o Pedro, porque ele é uma pessoa, apesar de não ter o mesmo temperamento, diz que ele era sanguíneo, eu sou colérico, né? Então, se você não estudou os temperamentos, interessante se estudar. E aí, eu vejo assim que ele é a pessoa que se expressa, que faz perguntas, que não deixa, que também é aquele tipo de pessoa que ele se porta inconvenientemente também. Ele tem atitudes assim. Mas a gente vai ver aqui por que ele tinha essas atitudes. Esse é o início da fé. Apesar de ter andado com o Senhor por 3 anos, por 3 anos ele andou com o Pai, com Jesus. Mas ele teve momentos em que, como está aqui no capítulo 31, diz assim: o Senhor não chama ele de Pedro, o Senhor chama ele de Simão. Simão é o nome dele. Pedro foi o que Deus deu para ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, pensando sobre isso, né, eu estava em casa hoje, e lá de manhã cedo, antes de vir para a igreja, estava ali conversando com a pastora. Essa palavra saiu na quinta-feira, na minha cabeça, mas eu acabei colocando ela no papel na sexta-feira. E no domingo o Senhor me inspirou
a fazer uma série de mensagens sobre a vida desse homem. E essa série é a série Tu És Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Não sou só eu, Pedro, aqui. Tu és Pedro. Tu és Petra. Você, homem e mulher, vocês são as pedras aí também. Amém? Então, a primeira vista que a gente olha aqui para essa palavra é que já no começo aqui o Senhor diz assim para ele: Pedro, Satanás quis cirandar ou peneirar você como trigo. E não sei se você sabia, mas cirandar tem a ver com um tipo de peneira, em que era peneirado, que era, jogava-se assim o trigo para cima, e aí sopra a palha e fica só o trigo ali naquela peneira. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que todos nós podemos passar por dificuldades na nossa fé. Aqui a gente conecta esse texto com o texto em que Jó foi provado por Deus, mas tinha um instrumento que foi usado por Deus, que foi o diabo, que foi Satanás. A Bíblia diz que Satanás chegou diante do Senhor e o Senhor perguntou: Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear. O bicho está passeando aqui, miserável, né? Não tem tanto lugar para passear, vai passear lá em Cancún, sei lá, vai para outro lugar. Mas ele está passeando por aqui. E o que a gente vê aqui nesse texto é que ele acabou pedindo, o inimigo pediu para Jesus para testar a fé do Simão. Talvez você está sendo provado por Deus. Talvez você tenha passado por algumas lutas. E nesse caso aqui, a gente vai ver que Jesus intercedeu por Pedro. Ele diz assim: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quantas pessoas que você conhece, que já não estão mais no reino de Deus, que já saíram, se desviaram, que saíram da igreja. Você já viu quantos bancos nós temos hoje aqui? Parece que o povo tirou férias hoje, sabia? Eu fiquei olhando e falei assim: Jesus, o que é isso? Cadê esse povo? Estão de férias? Quero te dizer que o diabo não tira férias. E o diabo está lá diante de Jesus: me dá aquele lá, me dá aquele outro. Você já pensou, Jesus, assim: pode ir, pode ir. E eu até acho que muitas vezes o Senhor permite, para que a pessoa seja provada, para que ela saia do berçário gospel. Tem muita gente no berçário gospel aí. Em vez de comer comida sólida, o Senhor ainda tem que, como o Hebreus fala, tem que andar nos rudimentos da fé, dando leitinho para a pessoa. Não estou dizendo que ninguém pode tirar uma folga, ninguém pode tirar uns dias aí para descanso, não é isso. Mas quando a gente começa a notar assim: Jesus amado, o que é isso? O que está acontecendo com o povo de Deus? Não é o seu caso, porque vocês estão aqui. Mas a gente está vendo assim que está perigoso esse tempo. Não há tempo a perder. O Senhor diz assim que a gente tem que remir o tempo, porque o Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele vai buscar a sua igreja. E será que nós estamos atentos? Será que a gente está vigilante diante das circunstâncias que estamos vivendo nesse mundo? Do IA chegando? Eu jamais vou dar um gostinho para o IA pregar uma palavra nesse altar aqui. Mas eu sei que os pastores estão usando o IA para fazer mensagens na igreja. Sabe o que é isso? Esse é o final dos tempos. O final dos tempos. Lá na China, a gente pensa que a China é um troço todo deteriorado. Não, o país totalmente muito tecnológico. As pessoas lá não pagam mais com cartão de crédito ou nem de débito. Elas pagam
as contas com a íris do olho, ou um chipzinho que é implantado subcutâneo na mão, aqui no dorso da sua mão, para que você vá lá e compre. Tudo aquilo que a Bíblia fala já está se cumprindo, gente. E muitas vezes o povo de Deus está distraído. Não é né? É distraído. O povo de Deus está distraído. Distraído para lá, distraído para cá, sonolento, vem para o culto, fica dormindo. Vem para o culto para dormir. Fica em casa dormindo então, irmão. Não vem para dormir aqui. Eu sei que é gostoso estar na casa do Pai, né? Eu escutei um dia um pastor falando assim, não, o irmão fica orando lá e daqui a pouco está dormindo. Aí o outro falou assim, o outro pastor disse assim, ué, não é tão gostoso dormir no colo do Pai? Tem resposta para tudo, né? Aquela hora é hora de orar, não é hora de dormir. Então, quando a gente vê aqui essa passagem, né, a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele falou com Pedro, Pedro, olha só. Ele diz assim, eu roguei, no verso 32, por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você não desanime, para que você não seja uma gangorra na fé, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Olha, está lá em cima. E tem irmãos aqui assim, eu nunca vi. Tem gente que quando chega aos encontros, estou aí pastor, quer precisar de mim? O cara não vem na Santa Ceia, não senta lá para aprender. E quando eu digo assim, você vai receber de novo, fica bravo. Não, eu quero servir a Deus. Só serve a Deus quem tem compromisso com Ele, amém? Só serve a Deus quem tem compromisso com Ele. Não adianta querer fazer do encontro a sua igrejinha particular. Não é assim que funciona. Depois você toma um tombo maior, porque a pessoa não tem as mãos limpas, vai mexer em coisa sagrada, vai tomar uma burdoada depois. A pessoa acha que as coisas de Deus elas são banais. O Senhor não banaliza as coisas sagradas. E a gente precisa entender isso, né? E a gente vê assim, que nem todos os pastores pensam como eu. Só que se o outro pastor pensa assim, o problema é dele. Deus me chamou para pregar o Evangelho e crer dessa maneira aqui, amém? E você tem que entender isso. Você não pode ser um crente mimizento, não. Nem emocionado, amém? Então, quando a gente vê aqui, o Pedro andou com o Senhor, né? E ele diz assim, Pedro respondeu ao Senhor no 33, assim, eu estou disposto ao quê? A morrer. Eu estou disposto, primeiro diz assim, a ir contigo para o quê? Para a prisão. E eu estou disposto também a morrer. A ir para a morte contigo. Olha que coisa forte que ele falou aqui. Você já imaginou, você já pensou o início da sua fé? Quantas promessas você fez ao Senhor? E eu quero te dizer que o Senhor, Ele não esqueceu de nenhuma das promessas que você fez para Ele. Porque o nosso Deus não é um velhinho de barba branca sentado no trono com Alzheimer, que esqueceu tudo que você prometeu para Ele. Ele sabe todas as coisas que você falou, que um dia você disse, e que você iria fazer para Ele. E se você não está fazendo, trate de fazer. Trate de consertar aquilo que você não está fazendo. Porque a gente está vendo aqui que o Pedro está dizendo isso, e ele acha que o Senhor não escuta. Talvez o Pedro aqui, ele quer ser aquele, sabe, aquele cara descolado do grupo, está no meio ali e tal, ninguém fala, ele fala. Ninguém toma atitude, ele toma. E ele vai lançando palavras ao Senhor, e ele acha que o Senhor não está guardando aquelas palavras. Ele acha que Deus não está guardando.
Então ele está dizendo ali: eu estou disposto a morrer por ti, eu estou disposto a ir para a prisão contigo, se for necessário. E aí vem a bordoada, vem a bordoada do Senhor sobre ele. E o Senhor diz assim, no verso 34, digo-te, Pedro. Agora o Senhor não chama mais ele de Simão, agora já chama ele do nome que o Senhor deu para ele, que é o Pedro, que ele vai se tornar o apóstolo Pedro agora, amém? Mas ele ainda não tem a consciência disso. Tem gente que escuta a palavra, entra aqui, sai aqui, ele não tem a revelação daquilo, ele não tem a revelação do que vai acontecer com a vida dele. O Senhor já te comprou com o seu sangue, e não é para você ficar sentado aí sem fazer nada, é para você fazer a obra do Senhor. Mas a pessoa ainda não tem a noção, ele não consegue entender, ele não tem a revelação, ele não consegue interpretar que Jesus está falando. Mas o Senhor diz assim: eu digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Uau, eu fico pensando, né? Ele está dizendo ali, né? Ele está dizendo, e não adianta o Pedro achar que ele é o fortão. Não, estou disposto a ir contigo à morte, estou disposto a isso, aquilo e aquele outro. Deixa marcadinho aí, mas olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 7, o verso 19, diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O Pedro, ele não queria fazer as coisas erradas que fazia, mas fazia. Assim sou eu e é você. A gente faz coisa que não queria, mas acabou fazendo. Aí vem aquela culpa, a pessoa fica desanimada, diz assim: não adianta mesmo servir a Deus, vou voltar lá para o mundo, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque aqui a gente vê que Jesus rogou, intercedeu por Pedro diante do Pai Celestial. Entende? Você não precisa voltar a chafurdar a lama do pecado. Não precisa, por causa de uma luta, por causa de alguém, de uma pessoa, por causa de uma situação, de coisas que aconteceram, que saíram do seu controle. Não interessa. O Senhor sabe tudo a seu respeito. Você vai ver que o Senhor sabia tudo a respeito de Pedro. O Senhor disse tudo. Olha só, vira a sua página aqui, no verso 54, do mesmo capítulo, diz assim: então, prendendo-o, levaram, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Prenderam quem? Jesus, né? E Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. E uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava também: este verdadeiramente estava com ele, pois é o quê? Galileu. Sabe, gente, você pode até andar como Jesus, naquela época lá, não sei se sabia, né? A moda lá naquele tempo lá, era andar com o cabelão comprido, né? Barbudo, e andar com vestes longas. Hoje a moda é calcinha apertada. É meio suspeito, não é? Mas já sai da fábrica, já fez a calcinha apertada. E você está usando, amém, nada contra. Eu falei algo aqui de manhã também, né? Que as meninas e jovens andam de vestido, aí botam um tênisão branco. Amém, quer usar? Eu acho meio feio, mas é a moda. Tá bom. Eu preferia um sapato alto assim, de salto, né? 15 e tal, eu achava mais bacana, mais elegante. Mas agora está a moda, então a juventude está usando isso aí, então beleza. Até o pastor aderiu à barba também, então entrei na onda.
Uma calcinha apertada não vou usar. Já vou... Não cai bem no coroa aqui, não. O que eu quero dizer com isso? Que você pode até se parecer com as pessoas lá de fora, mas o modo de você falar te condena. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem que assumir que você é um cristão verdadeiro, para que o Senhor diga naquele dia assim: vinde benditos meus, entrai para a morada eterna. Aleluia. Glória a Deus. Agora, olha o que está escrito aqui. Então Pedro respondeu: homem, não sei o que você disse. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Meu Deus. Negou 3 vezes. Jesus falou assim: você vai dizer que não me conhece. Falou 3 vezes que não conhecia Jesus. O que é isso? O Senhor Jesus te conhece. Não adianta você esconder as coisas do seu marido, marido da esposa, filhos dos pais. O Senhor conhece você lá no profundo. Ele prescruta o seu coração, a Bíblia diz. Ele prescruta, Ele conhece no profundo você. E quando a gente vê aqui a passagem agora, Jesus, está ali sendo açoitado, caminhando lá da casa do Caifás, e aí todo acorrentado. Tem uma cena do filme do Mel Gibson que é fantástica, retrata isso aqui. Assista o filme e você vai ver. Jesus está lá todo ensanguentado já, de tantos açoites que sofreu, passando aquela noite toda ali no interrogatório. E ele sai dali e ele dá de cara então com o Pedro. E a Bíblia diz assim, verso 61: virando-se o Senhor para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito. Olha só, virando-se, olhou para Pedro, e ele lembrou-se: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí Pedro sai e chora amargamente. Mas eu quero que você preste atenção nesse momento em que o Senhor olha para ele. Esse é um momento de muita profundidade, porque naquele momento Pedro ainda não tinha tido a consciência de que o Senhor conhecia ele no profundo, e que falou assim: 3 vezes tu me negarás, e ainda vai dizer que não me conhece. E naquele momento lá no meio da fogueira, as pessoas diziam: você andava com ele. Não conheço. Aí outra pessoa: você andava com ele. Não conheço. Outra pessoa assim: não, o jeito de você falar é o jeito lá do teu pastor, é o jeito do cristão verdadeiro. Você repreende o diabo, você pisa na cabeça de Satanás: sai daqui. Você levanta a sua mão e declara cura. O jeito de você se expressar e falar demonstra que você é galileu, que você é cristão. Aleluia. Nesse momento, Jesus está saindo de lá, ensanguentado, sofrendo de tantas dores já no início ali do seu martírio. Ele olha para Pedro, naquele último momento que ele nega, e não, dizendo que não conhece o Senhor. É a cena do seu pai olhando para você quando você fazia arte quando era criança. Você lembra dessa cena? Você fazendo arte e o seu pai só olhava para você. Você já sabia que o coro ia cantar no seu lombo. Ela não é. Se não teve pai, mas teve mãe. Então sua mãe só olhava para você e dizia assim: estou perdido. É isso aqui. Quando a gente peca diante do Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando bons e maus, a Bíblia diz. Não adianta a gente esconder. Talvez Deus está usando pessoas próximas a você para que você caia em si, diante daquele pecado que você já sabe que comete.
Os olhos do Senhor para Pedro não foram de condenação, mas foram olhos de amor para com ele, dizendo assim: eu te avisei, né? São os olhos do Senhor de compaixão pelo pecador. É isso que eu consegui ver essa cena aqui. Ele nos constrange, essa é a palavra, ele nos constrange em amor. Amém? O Senhor nos constrange em amor. O Senhor vai usar talvez seu filho, seu neto, pessoas tão preciosas, esposa, não vai precisar falando assim, não precisa falar. Não precisa falar. Só o olhar já demonstra que a gente está errando naquele momento. E é o que a gente vê aqui, essa cena. Só o olhar do Senhor mostrou que ele estava falhando e que ele precisava arrancar o quê? O orgulho, a petulância. Sabe? Existe a palavra orgulho. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes assim, nunca a gente usa o orgulho na igreja, né? Não é? Ah, não, fulano. É que existe o orgulho, um exemplo lá. O pastor está orgulhoso com os kids e os jovens da igreja. Por que eu estou orgulhoso? Porque eu estou vendo o crescimento espiritual deles. Amém, gente? Agora, eu não posso ser jactoso ou usar da jactância. O que é isso? A jactância é a pessoa se encher de soberba e toda a glória, toda a glória que está no crescimento dessas faixas etárias que estão aqui na igreja é minha. Não, não é minha. Então isso se chama o quê? Jactância. A jactância é isso. As luzes têm que estar em mim. Eu é que tenho que receber a glória. Eu é que tenho que receber o tapinha nas costas. Que palavra, hein, pastor? Eu não preciso disso, não. Isso não. Deus sabe que a palavra que sai daqui é do Senhor, amém? E ela tem que entrar aí no seu coração. Se não entrar, o problema é seu. Mas muitas vezes tem pregador que precisa de um tapa nas costas e assim, que palavra, hein? Nossa, meu Deus, de onde você tirou isso? Ué, tem que tirar da Bíblia, amém? Então a gente precisa entender isso. E quando a gente olha essa parte aqui desse orgulho, dessa parte do negar aqui, de tudo isso, eu preciso que você abra a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2, para você entender. O apóstolo, agora Pedro, vai mostrar para a gente que ele foi uma pessoa que caiu nesta parte de negar. E olha o que está escrito no versículo 1, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Agora olha essa palavra: negando até o Senhor que os resgatou. Ele sabia muito bem o que era negar. Então, hoje você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. Hoje você tem acesso a tanta informação, você é bombardeado por tanta informação, pelo seu celular, com palavras, com rios, com histórias, com tanta coisa que vem ali, que você passa ali tanto tempo, e ouvindo uma palavra, e de um pastor, e de não sei o que e tal, e não come a palavra do seu pastor que está aqui, pagando o precinho, né? Então, quando a gente vê aqui que o Pedro estava ensinando assim, tome cuidado, para você não negar o Senhor que te resgatou. Você pode negar o Senhor que te resgatou, ouvindo pessoas que o Senhor já reprovou. Há pastores aí na internet que nem foram ungidos, nem foram ordenados por um ministério. E que você curte lá, nem sabe a história da pessoa. Quando a gente vê então o Pedro mostrando essa passagem, ele vai aprofundar, ele vai dizer assim: e muitos surgirão
e muitos surgirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Gente, olha o que ele está falando aqui. Hoje tem o profeta do Pix aí. Tem a profeta do Pix. E um monte de seguidor. Aquela mulher lá do Nordeste, lá. Esse dia ela mostrou o carro dela lá, um X6, acho que era. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não? Não vou falar o nome porque está sendo gravado, que depois vem processo aí, né? Mas aí já viu. Depois eu falo no particular quem é. É a profeta do Pix no Brasil. O apóstolo já estava falando essas coisas, que a gente precisa ter que tomar cuidado. Porque às vezes a gente está negando o Senhor, escutando gente que Ele já desqualificou. Talvez a gente está negando o Senhor também, quando a gente dá mau testemunho. A gente está negando o Senhor, quando eu peco, propositalmente já perdi o temor de algumas coisas. Quando eu desagrado o meu Senhor, aquilo está na palavra, você já leu. O Senhor falou para não fazer e você está fazendo. Será que não estou negando o Senhor também com as minhas atitudes? Desqualificando quem o Senhor qualifica? Só porque eu talvez não vá com a cara, ou com o estilo, ou com o jeito, ou com a maneira que se porta. A gente vê hoje que o Senhor, Ele está preocupado com a sua noiva, olhando para essas coisas, né? E aí, Pedro precisou ter um encontro com Deus. Pedro precisou subir no ônibus da aliança, ir lá para a chácara, ficar um final de semana lá, e aí vai lá para João capítulo 21, que eu vou te explicar melhor. Como é que é esse encontro? O ônibus do Pedro era o barco, amém? E o refeitório lá do encontro era a praia, onde Jesus estava assando um pãozinho quentinho, lá, oh, glória. E estava assando um peixinho também, amém? Aí põe um salzinho só em cima do peixe, não precisa nem para nada, não, só sapecar o bicho ali e mandar para dentro. Depois você lê lá o capítulo 21, já te dei um spoiler aqui, está tudo escrito ali. Pedro está lá, passou a noite, não pescou nada. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele achou que tinha acabado tudo. Jesus morreu, e agora? Todos aqueles negócios que Jesus falava, que a gente ia pregar o evangelho no mundo inteiro, que a gente ia ser apóstolo, agora morreu, acabou. E ele está lá na praia. E ele chama os amigos dele. Vamos lá, João, Tiago, João, vamos lá, vamos pescar, porque não dá mais nada, negócio de ser crente mesmo. Vamos lá para o mar. Mas aí o cara é ruim de pescaria, ele não pesca nada. É que nem você quer fazer outra coisa, o Senhor te chamou para fazer a obra dele, não outra coisa, amém? Aí você põe a mão, não dá certo. Claro, entenda uma coisa, no devido momento vai acontecer. Às vezes a pessoa quer também pular etapas. Não, Deus me chamou para a obra, agora não respeita o patrão, não respeita mais ninguém de autoridade. Deus não vai chamar um rebelde, não. Uma pessoa que acorda à tarde, chega atrasado no emprego, o Senhor não vai chamar isso aí, não. Está enganado. Mas aí, o Pedro está lá, pescando a noite inteira, no outro dia, cedinho, tem um homem lá na beira do mar, pãozinho lá, começa a sair aquele pão feito em casa, sabe como que é, né? Você sabe que a mãe está assando o pão. Você não precisa nada, só uma margarina em cima para derreter o bichão e mandar para dentro. E um cafezinho preto. Uau, deu até vontade, né? Não é? Pãozinho que saiu da forma agora.
É esse pãozinho que Jesus quer te dar. É o pão do céu. Amém? É esse pão que o Senhor está te dando hoje aqui nesse lugar. Talvez você ache que não, mas é esse aí. Talvez você não goste de peixe, só McDonald's. Amém, então vai ser o McDonald's hoje, tá? Tá bom. Isso é piada de prédio, não gosta, não sabe que é bom comer um peixe, né? Quando nós fomos lá para o Pará, vou contar aqui, deixar eu fazer um aspas aqui na pregação. Nós fomos lá para o Pará, né? E isso aí, a Jéssica estava grávida, né, pastora? Estava grávida da menininha do meio, né? Esqueci o nome dela. Hã? A Giovana, Aí, meu Deus do céu, eu estava no paraíso lá no Pará. A gente ia lá no restaurante, vinha um tambaqui assim desse tamanho. Hoje o tambaqui é assado na telha. Uau! E ela não comia nada. Eu falei, ué, tá bom. Aí no outro dia, vem o tucunaré assim, assado na telha, mas agora na manteiga. Uau! Tucunaré. No outro dia veio mais um surubim. Tudo você nunca vi esses peixes, mas lá era peixe. Hein? Tudo assim, ó. E ela olhava e não comia nada. Falei, ué, eu não gosto de peixe. Falei, ué, mas lá no céu daí como é que é? Lá vamos comer peixe lá no céu. Pode ser até uma heresia, né, que estou falando aqui, mas sei lá. Eu creio que algumas coisas gostosas a gente vai comer, porque Jesus, quando ressuscitou, comeu pão e peixe com os discípulos, amém? Ué, com o corpo glorificado, Jesus estava comendo. E aí então, o Pedro, ele pega e está lá pescando, e aí um bate lá assim, é o Senhor, hein? É o Senhor que está lá. Eles não reconheceram Jesus, porque Jesus está vestido agora de Deus, aleluia. Está vestido de Deus, está ressuscitado, o corpo glorificado. E ele está lá na praia assando. E agora é o momento que Jesus, que o Pedro, melhor dizendo, né, vai ter agora um encontro com Deus. Ué, mas não andou com Jesus 3 anos? Pois é, ele só andou, ele só veio na igreja. Tem gente que vem só na igreja. Escuta a palavra, não muda nada, não aplica nada, não transforma a vida, não recebe bênção, só come só o pão que o diabo amassou. Ué, então não teve encontro com Deus. Não nasceu de novo. E aqui então, verso 15 do capítulo 21 de João. Olha o que está escrito. Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Jesus está provando ele no orgulho. Sempre o Pedro quer ser melhor que os outros. E Jesus então pega bem naquela parte do calo dele, né? Do ponto fraco, calcanhar de Aquiles, né? Espinho na carne, melhor falando aqui para a gente que é crente. Jesus toca bem, né? Você me ama mais do que eles ali? E os outros estão ali, né? Te amo sim. Interessante o seguinte, que aqui, o português aqui na Bíblia, ele é meio pobre, no sentido de que algumas palavras não expressam o sentido original da coisa. Quando o Senhor Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Ele está dizendo aqui, Pedro, tu me ágape. Sabe o que é o ágape? É um amor incondicional, é um amor sacrificial. Você me ama a ponto de dar a vida por mim? Ué, você não falou lá atrás que você estava disposto a morrer por mim? Aí ele vai responder assim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro não responde com a mesma palavra ágape, ele responde, Senhor, tu sabes que filéu, que não está ali, mas que é a original, quer dizer, tu sabes que eu te amo com carinho e afeto. Isso quer dizer filéu. Agora, ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim, então, apacenta os meus... Outro fala cordeirinho, não é? Cordeirinho é novo convertido.
A gente não pode tratar novo convertido como você trata um adulto só pela idade cronológica que ela tem. A gente arranca almas da casa de Deus por tratar todo mundo, pareando todas as pessoas pela idade que ela demonstra ter. Se ela tem 40, 50 anos. Não, ela é um bebê na fé. E você tem que cuidar o que você fala com um bebê na fé. Maiara, como que você trata seu bebezinho lá? Tem quantos aninhos? Quando ela chora, você dá o quê? Chupeta? Ou mamazinho? Ela já não mama mais, tá bom. Mas então tira a chupeta então, por favor. Mas tá, vamos dizer que ela estava mamando. Bebê chora, quer mamar. Ele chora por duas coisas, que nem a pastora fala. É duas, né, pastor? 3, né? Ou está com fome, ou está com alguma dor, ou está com a fralda cheia. Os bebês espirituais são a mesma coisa na casa de Deus. Ficam arrumando confusão, vocês tratam ele como se trata um adulto na fé. É um cordeirinho, é um bebezinho. Se aprontou alguma coisa, tem que ser corrigido, mas em amor. O Senhor constrangeu Pedro com um olhar de amor, aleluia. É isso que você tem que entender. Pedro era um bebê na fé, apesar de ter andado tanto tempo com Jesus, mas ainda não tinha nascido de novo. O cara era carnal. Aí você vê a pessoa é carnal, mas por quê? Porque é bebê, porque é cordeirinho. Você quer tratar todo mundo igual, está errado. Aí Jesus vai fazer mais uma pergunta. Segunda pergunta, tornou a perguntar, verso 16. Simão, filho de João, amas-me? Simão, filho de João, ágape. Você ágape? De novo, você está disposto a sacrificar sua vida por mim? A ter um amor incondicional? Você não vai pôr mais condições para me servir? Você não vai querer ser mais do que os teus irmãos? Você não vai querer ser mais orgulhoso e jactancioso do que os teus irmãos? Aí ele vai responder, eu, filéu de novo, eu te amo. Eu te amo. Ele responde com o filéu. E aí Jesus vai dizer assim, agora apacenta as minhas, os crentes velhos da igreja. Apacenta esses crentes mais velhos aqui. São meio casca dura, mas precisam ser apacentados também. Vão ser corrigidos. Que já não estão mais no leitinho. Não estão mais como o bebezinho da Maiara ali, não. Então, mas Pedro vai responder o quê? Eu, filéu. E a terceira aqui, o verso 17, perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, agora Jesus, ao invés de usar o ágape, ele vai usar o filéu. Tu me, filéu, e Simão agora, por causa dessa resposta, por causa dessa pergunta, melhor dizendo, entristeceu-se por Jesus ter perguntado terceira vez, amas-me, ou seja, filéu. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, sabe? O Senhor sabe tudo, seu respeito. E cada um desses momentos ali, que Jesus estava pontuando para ele assim, além de Pedro agora ter esse encontro real com Deus. Lembra do encontro na chácara que você foi? Você lembra aquelas pessoas que chegam aqui na igreja e até proibir, Mas às vezes tem uns aí que são emocionados mesmo. Chega aqui, aprontou em casa, bateu na mulher, usou droga, traiu ela, fez um monte de palhaçada. Chega aqui, Jesus virou ele do avesso lá na chácara. Aí ele chega aqui, pastor, eu preciso fazer alguma coisa aqui, me empresta o microfone, a gente dá, oh, eu te amo, Mafalda, eu te amo, Mafalda. Fala o nome dela lá e tal, para não dar o nome de você aqui.
Mafalda não tem na igreja. Eu te amo e me perdoe e eu quero casar com você. Emocionado. Várias vezes aconteceu. Dali uma semana, chutou o pau da barraca, voltou para a biqueira, só aprontou. Agora aqui Pedro tem um encontro real com Deus. O Senhor precisou curar ele. Das 3 vezes que ele negou Jesus, foram 3 vezes que o Senhor perguntou: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Para cada momento que ele negou, tinha uma parte que o Senhor estava constrangendo ele em amor, para servir o Senhor com alegria agora. Você crê nisso? Aleluia. E aí, por que que isso tudo acontece aqui? No verso 18 diz assim: em verdade te digo que quando tu eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Sabe, gente, quando a gente é novo na fé, a gente acha que faz, e não leva o desaforo para casa, e se sair uma palavra meio atravessada aqui, eu vou embora, e eu largo aqui e vou para outro lugar. Amém, Deus te abençoe. Só que você interrompeu um propósito que Deus tinha para a sua vida. Deus está usando o seu pastor aqui para pregar você na cruz. Deus vai usar um líder, um pastor, pessoa que tem mais maturidade na sua vida, para pegar, a marreta está na minha mão, e os cravos estão também, para colocar você lá e você não sair de lá quando você for insultado. Porque essa palavra, não leva o desaforo para casa, isso aí é coisa de gente mundana. Cristão que é afrontado, ele dá outra face e está acabado. Senão ele não nasceu de novo. Ele é o Pedrão lá ainda. Ele é o Pedro que está negando Jesus com os seus atos. Então não traga a sua cultura do mundo para infeccionar a casa de Deus, para inflamar dentro da casa de Deus. A cultura do cristão é diferente. O Senhor falou assim: você se mandava quando você era mocinho na fé, mas agora, olha só, mas quando fores velho, ou seja, quando você for maduro na fé, estenderás as mãos e outro te cingirá, ou seja, outro que vai te vestir e te levará aonde não queres. Então você não está aqui para fazer mais a sua vontade, mas a vontade do Pai que te salvou. Essa é a realidade. É a realidade que os cristãos não querem assumir. Diz assim: eu sei, eu tenho meus direitos, e não sei o que e tal. E estão aí processando os pastores, porque pegaram a lei do Congresso, porque é a Constituição brasileira. Pois é, mas nem o careca lá cumpre a Constituição. Você tem que cumprir a Constituição da palavra de Deus. Está aqui, ó. Sua vida está aqui, ó. Você é dirigido por essa palavra. Amém? Você tem direitos nessa nação. Você é brasileiro como eu, ama essa nação, né? E olha, não quero dizer nada, mas eu vou na passeata no dia 3 lá. Vai ser na Boca Maldita, 14 horas. Porque a gente não pode também se acovardar diante de tanta palhaçada que está acontecendo nesse Brasil aí. Eu nunca convoquei a igreja, mas vou convocar. Nós vamos para lá. Porque a gente é brasileiro, gente. O Brasil está na mão de comunista hoje. Sabe? Eu não sei se você conhece, mas é bom você baixar até na internet. Chama-se um livro do Richard Wurmbrand. Quem conhece esse livro? É bom vocês lerem. Como é que é o nome do livro, então, se você lembra? Não, o livro que ele conta a história dele, que ele foi... Isso, ele é romeno, e ele passou 14 anos na antiga União Soviética preso. Acho que 4 ou 5 anos numa solitária sem ver a luz do sol. E ele numa reunião de pastores, onde os pastores estavam beijando a mão de Stalin lá. Os pastores beijando a mão do Stalin.
Isso está no livro dele. É bem interessante o livro. Puxa aí que já sai o nome. Ele se levantou no meio da reunião e falou assim: eu não concordo com esta reunião aqui. A igreja não pode se submeter ao comunismo. E hoje a gente está vendo a igreja beijando, muitos pastores beijando a mão do Lula aí. Que é isso, gente? Olha o buraco que vai ficar essa nação essa semana aí. A igreja tem que orar, nós vamos orar por esse país aqui. No final a gente vai estar orando. Olha só, gente, depois você vê o nome aí. Aí, Jesus, no verso 19, diz assim: Jesus disse isto, significando com que morte havia de ser glorificado a Deus. E então disse para Pedro: segue-me. Segue-me agora. Chega de confusão, Pedro. Chega de ficar fazendo coisa que eu não te mandei fazer. Voltar a pescar. Que é isso? Voltar a fazer coisa que era do seu passado. Não, agora eu tenho coisa nova para você. Tenho coisa nova para você. E aí, para a gente estar fechando aqui, pode vir os meninos da banda. Depois Pedro, ele se converte. E como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma série de mensagens que vai ser: Tu és Pedro. Para a gente aprofundar na vida desse homem que depois que converteu. Capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos, verso 38 diz assim: Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? A promessa diz a respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe. Nós, a promessa é nossa. E com muitas palavras dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se ao Senhor, ao corpo de Cristo, 3.000 almas. Aleluia. 3.000. 3. O 3 está nesta palavra em vários momentos. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 vezes Pedro negou o Senhor. 3 vezes o Senhor falou assim: tu me amas, Pedro. O Senhor quer curar você nesta noite. Quer curar sua alma, para que você venha dar muito fruto para o Senhor. A Bíblia diz que Pedro, algo interessantíssimo, né? Depois desse homem se tornar o apóstolo Pedro agora, se tornou um dos pais da igreja. A Bíblia diz que a sua sombra, as pessoas colocavam as macas, pessoas aleijadas, endemoniadas, pessoas com problemas espirituais, colocavam, só para que quando a sombra do Pedro passasse, a sombra dele curava e libertava as pessoas. Só a sombra desse homem. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. A sua vida, o Senhor quer usar você. O que o Senhor usou já os apóstolos, usou lá atrás. Agora o Senhor quer usar a sua igreja, você. Quer te usar. Pedro e João, a Bíblia diz no capítulo 3 também, de Atos, Pedro e João iam para o templo. E quando chegaram à porta formosa, tinha um mendigo ali pedindo esmola. Mal cheiroso. Sabe, Deus vai colocar pessoas assim no seu caminho. Essa semana ainda, pessoa cheirando cachaça, pessoa pedindo esmola para você. E Pedro não tinha dinheiro, falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda, aleluia. É isso que Deus quer. Então levante-se agora na presença de Deus.